Olá pessoal, tudo bem? Então, constantemente as pessoas falam para mim, eu quero tanto investir, mas nunca me sobra, eu não tenho dinheiro para investir. Aí eu falo para elas, você não investe porque você não prioriza essa parte da sua vida. Isso acontece constantemente. Olha só um exemplo, digamos que você comprou algo e você parcelou em 3 vezes. E aí, próximo mês você pagou, segundo mês você pagou a parcela, no terceiro mês você pagou a parcela. E no quarto mês, o que você fez com o valor que você estava pagando a parcela? Normalmente se compra outra coisa e vai se endividando. Mas se a gente realmente priorizar isso, você consegue pegar um valor e começar a investir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, prático, da qual eu decidi começar a guardar dinheiro. Então a primeira coisa que precisa é realmente você decidir, não, eu vou começar a guardar dinheiro, eu vou fazer com que esse meu dinheiro aumente. Então o que eu fiz? Eu decidi que eu ia guardar todas as notas de R$ 20, né? Eu sou dentista, agora não sou mais, trabalho somente com investimentos, mas nessa época eu era dentista e eu não tinha um salário fixo. Eu recebia todo dia um pouco, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eu tinha também essa dificuldade de guardar dinheiro. Aí decidi que todas as notas de 20 eu ia reservar. Falei com as minhas secretárias, falei, a partir de hoje, notas de 20 não se paga mais nada. Não se paga. E eu decidi isso. Então, começou a vir as notas de 20 e eu comecei a reservar. Eu não sabia exatamente o que fazer com essas notas de 20, porque eu realmente comecei a guardar elas, mas eu não ia guardar embaixo do colchão, né? Então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou colocar numa previdência privada. E comecei a juntar e começava a fazer os aportes na previdência privada. Mas tudo que eu faço na minha vida, eu oro e peço direção para Deus. E Deus, ele está ávido para te dar a direção. E aí eu comecei a orar em relação a isso. E, gente, um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho em que eu entrava no Banco do Brasil, eu via muitos emblemas do Banco do Brasil e as notas de 20 começavam a cair. Quando eu acordei, eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Aquelas notas de R$ 20, eu tinha que investir no Banco do Brasil. Foi a direção que me deu. E é isso que para mim, para o Banco do Brasil, ele era muito difícil, de estacionamento e tal. E eu sempre colocava na Unicred, e na Previdência da Unicred. Juntava as notas de 20 e colocava na Unicred. Só que toda vez que eu ia lá colocar, vinha dentro do meu coração. Não foi aí que eu mandei você colocar, né? Falei, gente, aí eu sempre falo que eu ando por paz, provisão e poder, tá? Eu preciso ter paz naquilo que eu faço, provisão é você ter o dinheiro e o poder é você ver as coisas dando certo. Aí um dia um paciente faltou, fui dar uma olhada num terreno para comprar, né? Eu tava vendo, conhecendo investimentos, pensando em quais investimentos fazer. E aí eu cheguei e olhei e falei, não tenho dinheiro para comprar esse terreno. E aí veio na minha cabeça, o dinheiro que você tá guardando vai ser para você comprar o terreno. Eu falei, meu Deus, é verdade, eu preciso ir pro Banco do Brasil. E saí lá desse lugar onde eu tava vendo o terreno e fui direto pro Banco do Brasil. Aí chegando lá, Banco do Brasil nunca tem estacionamento. Cheguei lá, já tinha estacionamento, já entrei direto. E aí, nunca tinha, sem Banco do Brasil sempre tem um monte de gente. Eu falei, aí cheguei lá, já tinha pouca gente, já me atenderam. E aí eu cheguei e falei pra eles, olha, eu quero fazer um investimento, não tinha nenhuma direção, nenhuma orientação sobre investimento, então você vai aonde? No banco, né? Mas foi a direção que eu tive naquele momento, você precisa começar de alguma forma, nem que seja investindo na poupança. Melhor investir na poupança do que não investir. Então eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer um investimento, eu não tenho um valor fixo, mas eu quero estar sempre colocando um dinheiro. Aí eu lembro que a mulher virou o computador para mim e abriu e ela falou assim, eu tenho todas essas formas de investimento, qual você quer? Eu falei, meu Deus, eu não sei qual eu quero. Eu lembrei do sonho. Eu lembrei do sonho que eu via muitos emblemas do Banco do Brasil. E eu vi lá, ações do Banco do Brasil, mínimo R$ 200. Falei, essa, por quê? Adivinha quanto eu tinha? 10 notas de 20, eu tinha R$ 200. Falei, perfeito, quero essa aqui. É um fundo de ações.
E aí, gente, eu comecei a juntar todas as notas de R$20. Juntava, corria lá, chegava lá, já depositava e investia nas ações do Banco do Brasil, Fundo de Ações do Banco do Brasil. E fui investindo, e às vezes chegava a nota de 20 e eu tinha conta para pagar. Mas eu não pagava. E eu sabia que daqui a pouco eu já ia entrar outro dinheiro e eu já ia conseguir. E o que aconteceu? Comecei a juntar, mas eu nem via se a ação estava alta, estava baixa, eu simplesmente ia colocando lá. Aí e foi por 2 anos e meio fazendo isso. Então o que aconteceu? Nós estávamos num período de eleição, ainda era a Dilma contra o Aécio, e naquele momento o Aécio subiu nas pesquisas e houve a maior alta da história do Banco do Brasil. E eu já fazia 2 anos e meio que eu estava juntando fundos de ações do Banco do Brasil. Falei, nossa, fui lá e vendi todas. Adivinha quanto eu tinha? Eu juntei notas de 20, uma média de 63 mil, 62 e pouquinho, e com a venda deu 96 mil reais. 2 anos e meio fazendo isso, simplesmente juntando. Então, você só precisa de 3 coisas. Só 3 coisas. Primeiro, decisão. Segundo, execução. Terceiro, persistência, permanência, se manter. Você vai fazendo, até chegar um momento em que você tem um valor muito maior e você consegue fazer bons negócios. Então, realmente, investimento é essencial para a tua vida. Espero que essa história tenha te inspirado a começar a criar riqueza, porque isso depende somente de uma decisão. Você primeiro precisa decidir, e depois que você decidir, você vai executar, e depois que você executar, você vai se manter, e você vai ver que isso vai gerar um hábito e que vai realmente fazer você muito mais feliz. Eu espero que essa história possa te incentivar a realmente começar a querer ganhar mais dinheiro, querer investir, querer ter recursos maiores, para que você comece a criar riquezas hoje.